que já chegou aí. Boa noite, vamos começar. Essa live aí é a continuação das lives que a gente vem fazendo, já é a quarta ou quinta live. A gente está sempre trazendo os parceiros que participaram conosco do System Sat Day. E a Cross é um parceiro que a gente tem de longas datas, tem investido muito, acompanhado toda a evolução da tecnologia e tem muitas novidades aí para trazer nessa live, né? Para quem não pôde estar presente no Systemsat Day e também na ExpoSec, então a gente vem provocando essas lives justamente para passar essa informação, compartilhar conhecimento, né? Compartilhar as evoluções e o que a gente está enxergando de oportunidade de negócio aí para vocês. Só uma pergunta: quanto tempo essa parceria aí já, pessoal? De Across e eu vi depois, né? Então, quanto tempo já? Teve Mais de 20 anos, Nelson. mais de 20 anos. Mais de 20 anos que eu conheço vocês. Bom, eu conheci vocês especificamente lá ainda empresa júnior na universidade. E aí, depois, que eu não lembro que ano foi esse. E aí eu me lembro que já quando eu fui visitar vocês no ano Três. seguinte, vocês estavam no outro prédio. Ai, que eu não me lembro o nome da rua, mas eu acho que vocês sabem qual é, que eram dois apartamentos, assim, duas salas, e vocês estavam ali, aí olha onde está a Assistensat hoje, tudo isso. Acho que tem mais de 20 anos mesmo. A Newtek nasceu em 96, se tornou a Cross há 3 anos, né, três, 2 ou 3 anos, por um rebrand de marca para realmente atualizar o nome, e isso tem muito a ver com a atualização do mercado. Eu entendo que a tecnologia muda muito rápido, traz informação muito rápido, de um tempo para cá mais rápido ainda. Acho que essa tomada da China e a facilidade de tudo aquilo que eles fazem trouxe a gente para pensar muito em como amadurecer esse mercado. E nós, enquanto provedores de solução e provedor de hardware, vocês, enquanto provedores de software, e o glamour todo está no software de vocês. O cliente, quando percebe o que a gente faz, percebe não através de uma caixa preta, mas através do. Ó, tem várias pessoas se tornando anfitrião e co-anfitrião aí, eu vou ignorar isso e vou embora, né? Que está entrando aqui para mim, mas acho que é porque o Andrei está mudando de Não, rede. eu caí de novo. Agora eu mudei meu link. Vamos ver se agora eu fico aí quieto Para aqui. ver se você fica direto conosco. Essa história de trazer a tecnologia como a Cross hoje vem se posicionando e há um ano trabalhando nisso. Muita gente nem sabe que a Newtek deixou de ser Newtek e virou a Cross, a gente está falando isso constantemente, mas eu tenho uma cliente que também é cliente de vocês, que ela disse: Nossa, rebrand é muito difícil de fazer, trocar nome é muito difícil. Por mais que você tenha um nome muito ruim, as pessoas sempre. Tem gente que ainda não chama de Newtek, tem gente que ainda carrega para lá, mas muita gente associa ao Virlock. Mas nós estamos aí trazendo tecnologia de A a Z e mudando como o mercado pede para mudar. Na mesma agilidade que o mercado tem evoluído, e acho que a grande mudança da vez, sem dúvida nenhuma, é o cliente não estar mais interessado no que é uma caixa preta, ele está interessado nas informações que isso traz. Com isso, a gente continua com um equipamento próprio, com uma engenharia própria e no desenvolvimento dos Virlocks. Então, a linha de Virlock, Vircon, Vcone continua conosco. A gente não muda o nome porque é uma característica de mudar o produto, mas não mudar o nome. É um equipamento programável, sim, mas é um equipamento programado também. E trouxemos para nós algumas parcerias. A DIME foi uma parceria que está lá trabalhando com vídeo telemetria, mas nós trouxemos para a Cross a Streamex e a Ruptela. Eu tenho respondido bastante mesmo, que todo dia alguém me manda um áudio e diz assim: mas o equipamento da Ruptela não concorre com o Virlock? Não, ele não concorre. Acho que o mercado é um mercado que precisa de facilitadores. Eu vejo muita gente que nasceu em função de facilitadores e a gente hoje facilita muito do negócio e está aqui para mostrar isso para vocês. As duas grandes novidades é a G600, que é um MDVR, diferente até de uma câmera de uma DMS, e o Ruptela, que tem a Redcam já embutida nele, que traz esse protocolo e que o Adonis vai falar muito com vocês sobre isso e explicar. Esse é um novo posicionamento de alguém que tem os produtos próprios e que está aí hoje sendo liderado pelas três pessoas aí que estão comigo, o Adonis como CEO da Cross,
o João que responde pela videotelemetria, o Alisson que chegou agora e está na área comercial conosco, e todo um time comercial e todo um time de CS, e a gente continua aí com 96 para 26, 30 anos, quase 30 anos de empresa e evoluindo. Eu acho que os 30 anos demonstra a confiança, a segurança, a capacidade que a gente tem, essas parcerias que a gente tem com vocês, que não tem desarranjo, né? Tem sempre acerto e sempre buscar. E a gente sabe que sempre trouxe uma proposta mais difícil enquanto equipamento que tinha que fazer programação. Mas hoje não é mais assim e tem N facilitadores que o Adonis vai ter a oportunidade aí de mostrar, além da gente estar com suporte ao time comercial para mostrar isso. É um novo posicionamento. Por quê? Porque assim precisa, porque o mercado se posicionou de outra forma e a gente também está se posicionando de outra forma. Gente, Legal. quem tiver dúvida, façam as perguntas no durante, numa boa, que a gente interrompe sem ficar esperando para o final, porque aí perde o final, né? É isso aí. Então, a ideia, né, o Simar já explicou, só vou complementar um pouquinho, né? Quando a gente fala de operações inteligentes de A a Z, é justamente isso, né? A gente tinha um portfólio mais focado em equipamentos avançados, né, com a linha Virlock, e a gente olhou para o portfólio que a gente queria atender os clientes, porque eles pedem, né? Eles pedem outras soluções. E aí foi que a gente começou a olhar para o mercado de vídeo, então como que a gente coloca a parte de vídeo dentro do portfólio da Cross, fizemos a parceria, estreitamos a parceria com a Streamix, então hoje nós somos distribuidores exclusivos do AG600 aqui no Brasil, e aí para também, quando nós olhamos ali que a gente precisava de um equipamento de CAN de entrada, né, a gente olhou ali para a Ruptela, começamos aí o namoro no final do ano passado e também deu muito certo essa parceria, né? Começamos a partir ali de março, abril. E agora olhando também, são duas perguntas assim que a gente recebia, porque a gente iniciou com o Smart Sync especificamente, né? Então, o porquê a gente tinha colocado a Ruptela no portfólio, o Simar já respondeu, e se a gente ia vender o Pro 5 Lite. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui na live também. Tá? Então, o porquê o Smart 5, né? A ideia de ter um equipamento de mais simples configuração, quando a gente está falando de Virlock, né? O pessoal aí sabe bem, ele é um equipamento programável e às vezes assusta. Né? Então, a gente tem hoje ferramentas que facilitam ali a programação, nós temos a nossa programação padrão, mas existe alguns clientes que estão começando com o CAN, que estão saindo do rastreamento básico com o CAN, às vezes eles precisam de um equipamento de mais simples configuração, instalação. Então, essa é a proposta do Smart 5, tá? Que foi o primeiro produto aí que a gente trouxe da Ruptela. Então, ele é um equipamento que tem CAN, 3 entradas, 2 saídas. Hoje são mais de 1.500 bibliotecas já mapeadas, né? Então, isso também facilita muito o tempo ali de instalação. Então, tanto veículos leves como os veículos pesados, tá? O cliente consegue hoje acessar também a lista, né, de veículos para saber quais são as informações que eles trazem, porque quando a gente quer facilitar, né, não adianta eu ter uma ferramenta de sniffer, é o que eu falo, a ferramenta de sniffer é secundária. Eu preciso disponibilizar as informações CAN. Se caso eu não conseguir, se caso tiver um veículo novo, aí eu vou para uma ferramenta de sniffer para poder pegar essas informações, tá? Então, essa é a proposta do Smart 5, tá? E hoje a gente tem em duas versões, né? A IP54, mas também temos ali a IP68 para operações ali que exigem um pouco mais de robustez no equipamento em relação a grau de proteção. Oi, Adonis, deixa eu só fazer uma pergunta que eu não entendi. Com relação às bibliotecas, existe algum site, algum documento onde a gente possa entender quais são os veículos atendidos hoje? Existe sim. A gente vai disponibilizar todas as informações assim, em relação aos equipamentos, estão disponíveis dentro do Access. Tá? O Access é uma ferramenta de gestão de firmware e programação remota,
Mas ali também o cliente consegue acessar a nossa wiki, consequentemente a documentação de todos os equipamentos, tanto da Cross, quanto da Ruptela, quanto da Streamix, e acessar essa lista também, para ele saber todas as bibliotecas e parâmetros que ele consegue ter dos veículos já mapeados no Smart 5, tá? E, consequentemente, sim, Smart 5 e os outros equipamentos também da Ruptela que tem em campo. Beleza. Ali você vai conseguir ver toda a biblioteca. Eu acho que essa sempre foi uma questão, né, que todos traziam. Precisa fazer reengenharia, precisa fazer. Naquele tempo precisava, mas a tecnologia evolui. E então hoje a gente tem muita biblioteca. Claro que a gente começou do zero, todo mundo começou do zero, né? A gente começou do zero com as bibliotecas, hoje a gente tem as bibliotecas e quando não tem, faz a reengenharia. Ou quando precisa fazer combinações, ou o carro não cede algumas informações, que aí a gente não consegue mexer nisso, a gente continua com o cliente que quer e gosta de fazer a engenharia reversa. Mas a proposta é facilitar, é trazer um produto que tenha isso. A gente tem as bibliotecas embarcadas no Virloc hoje, que a gente disponibiliza, e o Ruptela tem uma forma mais fácil no entender do mercado de trabalhar e que traz as informações da Rede CAN, e é por isso que a gente trouxe. Então, tem hora que os equipamentos têm afinidade ou até trombam? Tem hora que sim, mas eu acho que o que é importante é o cliente entender o que é que ele precisa, aquilo para poder fazer a melhor gestão. Tem muito a ver com o amadurecimento do mercado. O mercado amadureceu no que pede e na informação que quer receber. E aí a gente tem que ter uma caixa preta, que eu chamo isso de caixa preta mesmo. A gente tem que ter uma caixa preta que tenha essas informações da maneira mais fácil possível. E é isso que nós estamos buscando. Legal. E outro ponto a se destacar também, tá, nesse produto, é o Bluetooth, o BLE, ou seja, também eu consigo conectar ali sensores BLEs, né, seja sensor de temperatura, sensor de porta ou qualquer outro dispositivo BLE ou equipamento. E ele também trabalha com os protocolos padrões, né, o BD2, J1939, além dessas mais de 1.500 veículos já mapeados, tá? Então, é isso. O que a Lucimar falou é verdade. Às vezes vai concorrer, sim, às vezes com um VL6, por exemplo, algo tipo, mas a gente quer atender o cliente com aquilo que ele entende ser melhor para ele. Então, dando opção que ele vai poder escolher, e o que não vai mudar é o nosso suporte, o nosso atendimento. Então, esse vai ser sempre o mesmo ali. Então, é isso que a gente quer proporcionar para o cliente, tá? Quando a gente fez esse rebrand de marca e esse reposicionamento da Cross, a gente pensou muito o que a gente tinha de bom, o que a gente tem de melhor. Eu não tenho dúvida alguma de que ter o suporte no Brasil, trabalhar com suporte dentro da nossa língua, dentro do nosso tempo, dentro do nosso horário, e principalmente entendendo a cultura, é um diferencial que a gente tem muito grande. Só que não adiantava ter um suporte para explicar aquilo que é difícil. Porque aí virava mais do que um suporte, né? Foi uma coisa que a gente ouviu muito isso. E o suporte estava sempre ali à disposição, mas é um engenheiro, não é um engenheiro? Você tem um técnico do outro lado para entender, não tem um técnico? Hoje a proposta não é essa. A proposta é ter um suporte como a gente tem, com algumas ferramentas facilitando. O Adonis vai explicar para vocês o que é esse Axis, é uma plataforma, mas eu não gosto de usar esse termo plataforma, porque aí parece que é uma plataforma como vocês são. Então, não é isso, é um software de gestão, onde tem ali todas as informações do equipamento, mas é gestão de firmware e de bibliotecas. Aberto para todo mundo, Adonis, ou é aberto só para quem é cliente? Aberto para os clientes. Tá? Aberto para clientes, onde ele consegue saber ali quais são a biblioteca que a gente vai abrir para vocês aí, Sistensat agora, que vocês já têm o Ruptela, a gente vai abrir para que vocês saibam qual biblioteca que tem lá e que dados que pega. A gente só não consegue fazer com que o carro dê dados que ele não dá. Então, aquilo que ele dá está ali e está colocado. Aquilo que ele não dá e que necessariamente precisa perguntar, aí nós estamos falando de reengenharia. É exatamente isso. Legal. E aí, pessoal, depois que a gente trouxe, né, que eu falei, o primeiro produto, o Smart 5, o pessoal falou assim, e os outros demais produtos, né? Vocês vão começar a trabalhar ou não? E então a resposta é sim, né? Nós vamos incorporar os produtos ali, todo o portfólio da Ruptela ao nosso portfólio, né? A estratégia de trazer o Smart 5 primeiro para de fato conhecer o máximo possível do equipamento, estruturar o suporte, estruturar o onboarding,
e aí sim começar a colocar os demais produtos, né? Então, hoje, nós já estamos em fase de testes aqui interno, né, a nível de engenharia, e ali a partir de agosto, né, ou seja, daqui 15, 20 dias, nós já vamos começar a anunciar para todos os clientes esses outros produtos também da Ruptela, que são eles a linha de rastreadores básicos, tá? E também o Pro 5 Lite, que já é uma versão avançada do Smart 5, tá? Então, ele é um equipamento ali que possui 2 cams, possui mais entradas, mais saídas. Ele pode configurar também eventos, né? Ele não é tão programável igual o Overlock, mas ele tem um certo nível assim de programação. Tem as portas seriais, né? São 2 portas seriais. Então, ele é um equipamento mais robusto. Então, em algumas aplicações, faz total sentido você usar o Pro 5 Lite. E aí também a linha do Eco, né, que são os rastreadores mais básicos ali, com 2 entradas, uma saída, enfim, mais para essas operações mais simples de rastreamento. O Eco não tem CAN, é isso? Exatamente, o Eco é um equipamento que não tem CAN. Beleza. Inclusive, nós já mesmo, testamos né? ele na Systemsat, tá? Testamos já na Systemsat, tá rodando. O protocolo, mas uma vez integrado... Todos estão integrados, tá? A gente integrou toda a linha. Legal. Muita gente já conhecia o Ruptela, sabe da qualidade do produto, e trazê-los foi uma sacada mesmo de parar para falar com eles e trazer e entender por que esse produto tinha tanta aceitação em termos de qualidade no Brasil, mas estava faltando essa coisa da distribuição. Para nós que somos fabricantes de um equipamento próprio, que é a linha Veloc, entrar nessa questão da distribuição dos produtos também foi muito pensado e ter que pensar de até onde a gente consegue dar suporte para isso. A gente fala a mesma língua, é outro firmware, até onde a gente consegue manter estoque e que estoque é esse, qual é o tempo de entrega. Então, teve todo um aprendizado e know-how que a gente adquiriu nesses quase 30 anos aí para conseguir fazer esse trabalho e ampliar a linha. Por isso que a gente está ampliando gradativamente. Eu gostaria de colocar todos de uma vez, mas a cada vez que eu falo que eu vou Eu não colocar deixo, de né? uma vez, o Adonis grita e fala assim: peraí, que eu tenho que ter o suporte preparado para isso. E sempre a gente começa a vender antes do suporte estar preparado. E o suporte fala: estão falando comigo de tal coisa? Então a gente precisou dar um tempo e a partir desse ano é que trouxe isso, e por isso até nós não estávamos na ExpoSec expondo tudo isso, porque a gente precisava preparar para que a coisa não chegasse invertida, além de ter a homologação junto às plataformas que são fundamentais, e vocês são sempre os primeiros conosco de porta aberta e bem bacana isso. Beleza, pode seguir, Adonis. Legal. E aí, Andrei, trouxe aqui também para a gente falar sobre o MDVR, tá? O AG600. Como já trabalhamos com o AG600 aí pelo menos mais de um ano, né? Então, ele é um MDVR também de entrada, compacto, né? O pessoal que está acostumado a trabalhar com MDVR, o MDVR costuma ser bem grande, assim, né? Bem robusto. Eu até não trouxe um aqui, acabei esquecendo de pegar um. Mas esse é um MDVR bem compacto, leve, né? Então, ele acaba que facilita muito a instalação, obviamente, quando eu estou falando da categoria MDVR, né? E a gente tentou trazer para ele tudo que há de melhor assim, em relação à tecnologia de vídeo, né? Então, a gente diz assim que é o mais compacto, mas também é o mais completo, né? Então, hoje é um produto Streamix que, até pelo fabricante, ele tem ali uma acuracidade, né, de 95% de alertas, né, de precisão nos alertas, né? Então, você consegue ali fazer uma configuração com DMS, ADAS, 2 câmeras externas, uma câmera interna. Então, você tem várias possibilidades de situações, né? Tem cliente que usa uma externa apenas. Então, você tem uma flexibilidade ali de customização de acordo com cada operação, né? Porque quando a gente está falando assim da parte de vídeo, cada operação é uma operação. E aí a gente agora, né, falando em relação a novidades, né, o que a gente trouxe aí de mais novo nos últimos meses em relação a esse produto específico,
são os alertas, né, de reconhecimento de placa de pare, né? Hoje também ele tem uma configuração que saiu recente de desvio de faixa, né? Então, hoje, mesmo que o motorista dê a seta, mas a faixa seja contínua, você consegue configurar para que gere esse alerta, tá? E aí, em relação à DMS, né, além do padrão ali que ele já tem, que é a parte de cinto, uso de celular, fumando, né? Agora tem também os alertas de comida e bebida, tá? Então, a gente... É engraçado que a gente trouxe um cliente recente aqui para testar o equipamento, e aí a gente montou ali a câmera na mesa, aí ele falou assim, deixa eu pegar um bolo aqui para ver se funciona. Aí ele simulou ali comendo, né, um bolo, enfim, né, mas gerou o alerta. Então, são essas as novas características em relação à DMS que A gente riu e a eles vão gente te trouxe. contar, porque ele é cliente de vocês também. E a gente riu disso, da história do comer e beber. Eu acho que a gente está indo para um Big Brother bem militar, no sentido de controlar o motorista e o condutor, né? Mas isso é requisito, gente. Esse requisito de comer e beber, se eu não estou enganada, nasceu lá da Vale. Eu questionei, porque eu falei, vou continuar bebendo a água ou o que for, eu não bebo a bebida, mas eu vou continuar bebendo meu refrigerante dirigindo, mas essa câmera infernal vai continuar avisando. Eu acho que o reconhecimento de placa é bem legal. Eles me disseram que eu não devia falar uma coisa que eu vou falar, mas eu tenho que falar. Trabalhar com um MDVR que nos abre a possibilidade do SDK, que é poder trabalhar no firmware dele. E que nos abriu, me seduz muito, porque eu gosto daquilo que é mais completo. Eu não diria que eu gosto daquilo que é mais complicado, mas eu gosto daquilo que é mais completo e que faz uma gestão total. Aí eu brinco que eu falo assim, então a gente embarcou o melhor script do Veloc dentro da G600, falaram que eu não podia falar isso, mas é verdade. Porque o que a gente pegou de telemetria foi. Eu nem sei por que falaram, porque eu não podia falar isso, mas Ele tem CAN? ele tem CAN. Então, todas as informações que a gente podia ter daquilo que é mais completo, e a gente cresceu nesses 30 anos, vocês sabem disso, trabalhando muito com os clientes que trabalhavam operações mais projetos e mais complexas com vocês, e quem já tinha plataforma própria, porque estava atendendo as operações mais complexas. Vamos tirar o termo difícil, mas as operações mais complexas no mercado. Então, a gente tem scripts muito completos. E aí carregamos isso para dentro da G600, que não é uma câmera de monitoramento, mas que é um MDBR, que, portanto, tem maior memória, maior capacidade, e trazendo uma marca de qualidade. Isso tem muito a ver com esse desenvolvimento todo de produtos que a gente faz com a China hoje em dia, mas tem muito a ver de descobrir aquilo que é original, aquilo que realmente é original, aquilo que está numa super fábrica, aquilo que funciona, e a gente trouxe a qualidade de Streamex para embarcar ali toda a telemetria, e é isso que a gente está fazendo com a G600. Então, Ele além tem da áudio? inteligência artificial embarcada nela mesma, que vem, a gente embarcou a telemetria. Ele tem áudio para alertar o motorista dos eventos? Sim, ele tem áudio, ele tem tanto um retorno visual quanto um retorno sonoro. Você pode fazer a comunicação bidirecional, né? Isso aí também é possível fazer. E para os alertas, tem um dispositivo que é um display visualzinho pequeno, né? De fácil instalação, onde qualquer alerta gerado também gera um retorno ali para o motorista, né? Seja os eventos de ADAS, seja o evento de DMS. E esse display visual ele também gera um bip, né? Então, um alerta sonoro de bip. Porém, você consegue integrar também a alto-falante para aí você, de fato, colocar as mensagens de alerta, né? Seja de velocidade, que também ele tem a parte ali de aceleração brusca, frenagem brusca, fora o DMS. Então, você consegue configurar. O interessante também é que, por a gente já trabalhar em SDK, ele tem, obviamente, ali as configurações padrão de áudio, né? Mas a gente pode também colocar coisas novas ali, né? Inclusive, a Lucimar já levantou a bola, né, para eu cortar. Uma das coisas que nós estamos já trabalhando e implementando é para fazer o rotograma. Então, tanto a parte de áudio ali quanto a parte de cercas,
já ser implementado no MDVR. Então, é aquilo que o Overclock 8 já faz, basicamente, né? Faixa de RPM, isso tudo a gente está trazendo aí para dentro do MDVR. E o que é importante aqui também, Andrei, salientar, é que quando a gente fala SDK, né? Só para o pessoal eu não tô vendo quem é que está na live, então eu vou falar assim de forma para que todos entendam. O SDK é domínio da Across, né? Então, isso é um desenvolvimento da Across. Então, eu não dependo de China, não dependo de ninguém para fazer esse desenvolvimento. Só dependo do roadmap aqui do meu engenheiro, tá disponível para poder fazer. Então, isso nos dá flexibilidade e velocidade para trabalhar com as demandas que os clientes nos trazem, tá? Então, a gente já tem feito várias customizações. Então, assim, isso eu estou falando que vai ser padrão para o mercado, mas eu já tenho feito várias customizações de projetos específicos para alguns clientes, tá? Então, por exemplo, leitura de placa, né? Nós já estamos fazendo algumas coisas nesse sentido. Então, é assim que a Cross vai construindo. A gente entende que o hardware em si, ele acaba às vezes se tornando commodity. Então, a gente tem que agregar valor de fato para o cliente. A gente só agrega valor quando a gente entende o que o cliente de fato necessita e consegue incorporar isso à tecnologia, tá? Então, essa é a ideia com a G600, tá? Por isso que nós trouxemos esse produto e acreditamos muito no potencial desse produto. Beleza, vamos ver se alguém tem alguma pergunta sobre o que a gente mostrou até agora. Quem quiser fazer alguma pergunta, só tirar aí desmutar aí o telefone, o áudio aí e falar com a gente aqui. Não sei se tem alguém querendo fazer alguma pergunta agora. Eu acho que no chat não tem também, nesse momento. Deixa eu trazer então mais Pode falar. uma novidade. A gente já validou, já testamos, né? Não divulguei ainda. Estamos em fase de documentação e tal, mas já está integrado também com bafômetro, tá? Então nós temos uma integração aí nativa com esse equipamento. Então em breve também a gente vai divulgar. Eu sei que existem algumas operações que exigem, né, esse tipo de solução. Então nós também vamos ter integrado a isso. Então, tem muita coisa para falar desse produto, né? Até no slide ali está falando de detecção de carona, detecção de mãos no volante, são câmeras especiais, tá? Não é a KDMS, mas são câmeras especiais que é possível também trazer uma solução diferenciada, né? Estou trabalhando, por exemplo, agora com um cliente que pediu para homologar um sensor de vibração no banco. Né? Por quê? Porque na mineração você pode colocar o alerta sonoro ali que o cara não vai ouvir, né? Muito barulhento. Então, como que eu faço para ele ver o alerta, né? Sentir o alerta? Então, coloca um sensor de vibração ali no banco Aí dele. ele faz assim e vai entender que ele fez alguma coisa. É tipo videogame, né? Então, quando você desvia o carro da pista, o controle vibra. Então, estou dando exemplo só de soluções que vão surgindo para a gente, né? Até para o pessoal aí da live, né? Tô colocando ideia na cabeça das pessoas, né? Porque às vezes a pessoa tem uma solução e às vezes não sabe se é possível ou não. Então, essa é a ideia, tá, pessoal, com esse produto. Então, se você tiver uma solução de vídeo, é um desafio, traga para a gente, vamos estudar junto, porque dá para fazer muita coisa com esse produto. Tá? Tem alguém falando aí, pessoal, para fazer a pergunta? Tem uma pergunta aqui no chat. Você consegue clicar aí no chat para dar uma olhadinha? Eu não consigo, Andrei. Estou meio ruim. Eu posso ler aqui para você. Boa noite. Uma dúvida da G600. Se ela possui alguma câmera com IA dentro de reconhecimento de arma. Não, para reconhecimento de arma, não. Reconhecimento facial do condutor faz? Sim, reconhecimento faz. Identifica se mudou. Se pode, não. Acho que pode, mas. É possível, tá? É possível sim, Simar, a gente desenvolver o algoritmo para isso. Tá? Eu só fico pensando como que a gente vai saber se é verdadeiro ou falso. Não, vamos passo 1 primeiro. Identificar a arma, depois pensar se ela é de plástico ou se ela é verdadeira. Mas eu gostei da ideia de identificar facial. Facial tem, né? E se ele fica monitorando isso ao longo do tempo aqui, acho que pela pergunta eu entendi isso. Se a cada 5 ou 10 minutos ele fica fazendo essa leitura, identifica se o condutor mudou ao longo do tempo.
Perfeita, isso aí é tudo configurável, tá, André? Então, a grande vantagem desse equipamento é que você consegue, pelo aplicativo, fazer a configuração dele. Então, isso é uma questão de você configurar para que seja assim ou para que não seja. Então, vou te dar um exemplo, né? A integração com o bafômetro, por quê? Mas é uma integração com o bafômetro. Por que isso é importante? Porque quando a gente tem um equipamento de telemetria, por exemplo, um VL8 integrado ao bafômetro, eu não tenho a evidência da imagem, né, de que a pessoa fez o bafômetro. Então, integrar com um MDVR possibilita a pessoa ter a evidência de que aquele bafômetro de fato foi feito. Então, como que eu faço isso? Através das configurações eu consigo parametrizar a forma como que eu vou fazer a identificação do motorista e tudo mais, tá? Então, é perfeitamente possível. E De aí, forma mais fácil, né? exato. E Hoje aí, em para trazer dia, um de outro, forma mais fácil. uma outra parte que acho que é importante em relação ao MDVR, é que ele pode gravar em alta resolução, tá? Então, a flexibilidade que você tem também para configurar o equipamento, para gravar, sei lá, eu não quero gravar o DMS, eu quero gravar só as externas. É perfeitamente possível também você fazer várias customizações ali na gravação para você otimizar o cartão de memória, né? Porque hoje ele tem a capacidade de até 1 TB, né? 2 cartões de 512, mas eu sei que pelo preço do cartão de memória, mais ou menos, você compra um cartão de memória e ganha um MDVR, né? Então, você tem que ter ali um certo nível de configuração, de flexibilidade para que você possa otimizar esse recurso, né? E nos nossos testes aqui, né, nós fizemos ali de alguns testes na mais alta capacidade, na mais alta resolução, até a mais baixa resolução, que chegaria, sei lá, de 10 dias a mais de 100, 120 dias, tá, de gravação, a depender da sua configuração, obviamente. Tá? Certo. Uma pergunta: tem conexão Wi-Fi? Tem conexão Wi-Fi para descarregar né, os arquivos de imagem e também para fazer a configuração do equipamento. Beleza, pode Tá? seguir. Eu Então acho vamos que lá. essa coisa me trouxe, me dá licença só um minutinho, Adonis, me trouxe o que a gente viveu no System Sat Day, que eu acho que você trouxe uma coisa muito importante, que é esse amadurecimento do mercado através dos sinais, né? Que quando a gente começa e pensa que a gente tem que ter uma padaria, por exemplo, a gente pensa que a padaria vai vender pão, e de repente não é mais nada disso, porque isso não é diferencial. Ela está lá, extremamente estruturada, maravilhosa, mas se ela não tiver mais do que o pão, o bolo e o pão de queijo, ela deixa de ser aquilo. Esse é o amadurecimento do mercado que eu percebo que o cliente final começa a pedir para os clientes integradores, que atendemos nós e atendem vocês, coisas que antes eram pedidas nas empresas sempre a Vale, né, ditando regra, e a área florestal, que a gente viu que ditava regras também, a mineração ditando regras de coisas, ou essa leitura de placa, ou a questão do Wi-Fi, a questão da identificação do motorista, ou não comer, as rodovias hoje em dia, com a leitura da placa para você pegar a velocidade de que o cara efetivamente está, e juntando as informações entre dados e vídeos. E isso traz para uma realidade que está aí hoje, está posta e que faz com que o cliente queira isso, ele quer ouvir isso. O cliente final quer esse tipo de informação, muitas vezes que ele não sabe qual, e é aí que eu acho que a Cross se diferencia, no sentido de poder ajudá-los. A gente começou do maior cliente para o menor, mas atendendo em pouco volume, e sempre foi isso. A gente atendia pouco volume, mas o topo da pirâmide, para hoje começar a descer para um mercado que está pedindo diferencial, que não sabia nem o que era um MDVR, que não sabia diferenciar isso. E hoje eu vejo as lives diferenciando o MDVR das câmeras de monitoramento, e isso é fundamental. Isso faz parte da evolução. O Lucimar, e você tocou num ponto importante, né? Até pegando o gancho aí do que não para por aí, dos próximos produtos, porque o nosso intuito também com os novos produtos é democratizar a tecnologia. A parte difícil de trazer o produto, ter engenharia, entender o produto, isso aí é o nosso trabalho. E a gente quer possibilitar para que os integradores, né, principalmente os pequenos e médios, né, que às vezes não têm uma estrutura de engenharia, possam ter acesso à mais alta tecnologia.
né? Então, essa é a nossa ideia, né, com esses novos produtos. E então passa a ficar acessível a todos, né? Principalmente para ficar acessível. Eu acho que essa era uma coisa que se vocês perguntarem assim, que propósito é esse? O que mais você gostaria? Tornar acessível a tecnologia e, portanto, a gestão da mobilidade. É isso, é possível fazer uma gestão inteligente, produtiva e mais econômica. É possível. Se a gente vai fazer ou não, é um outro departamento, mas é possível fazer de uma forma mais simples. Eu costumo dizer que gente, a gente está quebrando a cara aí com os carros chineses, né? Os caras têm tecnologia. A gente implica e fala assim: ah, mas eu não quero porque é chinês. Tá bom, mas aí a hora que você entra e você dá a primeira volta, faz o test drive, vê a tecnologia que está ali, aí você cede. Então, eles estão chegando de uma forma idem com a tecnologia. Está chegando de uma maneira muito rápida, a inteligência artificial vem para facilitar. O que puder ser embarcado de inteligência artificial, eles estão embarcando, e ela vem exatamente para melhorar, para fazer mais rápido aquilo que a gente demorava mais tempo para fazer. Fazer melhor. E o objetivo é esse. Patrícia queria fazer uma pergunta. Paty, você está aí? Pode desmutar aí e falar. Vamos, Oi, pessoal, vai tudo falar. bem? Oi, boa noite, Pati. Boa noite. Oi, Oi, tudo bom, Doni? tudo bem, Eu Patrícia? queria fazer tudo ótimo. Eu fiquei com uma dúvida com relação ao MDVR. Nos clientes a gente tem operações com fretamento e eles têm um desejo muito grande com relação às câmeras de fazer o reconhecimento facial. Como é que está essa questão de passageiro para vocês? Eu sei que é possível integrar, tá, Patrícia? A gente consegue fazer isso. A gente não tem isso nativo, mas a gente tem tecnologia hoje para fazer isso com outros equipamentos, tá? Então, é uma questão da gente também estudar e integrar Contagem de essa passageiro solução. ônibus, é a Ela, pergunta? ela falou reconhecimento dos passageiros, que eu entendi. Isso, seria o reconhecimento dos passageiros mesmo. Isso, é isso. Nós conseguimos. E Pati, ainda não é contagem. barato, tá? Ainda é É, possível. Eu vi. Ainda não é barato. Se você falar vai ficar barato, acho que vai. Mas é possível, claro que é possível aquele reconhecimento mais grotesco do loiro, moreno, alto, baixo, criança, esse sim fácil, mas a ideia depois é identificar efetivamente essas pessoas. A gente viu acontecendo e, e viu essa possibilidade, inclusive, de acontecer aí no Rio com um projeto de vocês aí, que a gente viu isso rolando. Na prática, eu questiono algumas coisas, do tipo, as pessoas o ônibus totalmente cheio, as pessoas completamente agarradas uma nas outras, até onde a gente vai ter a acurácia disso? Na prática, eu questiono, mas isso chegou, e isso está aí, é possível. Tem um leitor de identificação de passageiro maravilhoso, é Streamix, e a gente traz e coloca. Beleza. Obrigada. Pode seguir, pessoal. e aí, bom, aí a gente começou a trabalhar ali com MDVR, e aí o pessoal já começou a pedir também a dashcam da Streamix, né, que é a D Plus 2.0. Então aqui, pessoal, os produtos que a gente vai começar a falar aqui, eu posso agora enroscar em algumas questões, porque estão todas em fase de homologação, então eu posso não conhecer com tanta profundidade, tá? Mas vamos lá, pode ficar aberto para as perguntas. Então a AD Plus, ela é uma dash, tá? Já é diferente do MDVR, ela é uma dashcam. É uma dashcam de muito fácil instalação, né? Enfim, 2 canais, né? ADAS, DMS, e é expansível para mais 4 canais. Então você pode fazer com que ela nativamente expanda 4 canais, tá? Então nativo você pode colocar 4 canais, e se precisar é possível colocar mais 2 canais, levando ela a 6 canais, obviamente. Que aí tem que analisar a aplicação, né? Com a CAN integrada também, serial R232, e também a gente consegue aqui também o mesmo nível de customização que a gente tem no AG600, tá? Então, para os alertas, para embarcar ali a programação do VL8 na D Plus, é o próximo passo, né? A gente não começamos na G600, mas o próximo passo também é trazer isso para a D Plus, tá? É um equipamento assim de extrema qualidade, tanto na parte da construção do produto,
quanto na acuracidade ali dos alertas. O que me traz isso, me leva para. Nós estamos aqui trocando um papo, né? O que me traz isso é o seguinte: cada vez mais é necessário, a gente tem um Xiaomi aí levantando. Cada vez mais é necessário que a gente entenda o que o cliente precisa. E aí eu lembrei de um meme que diz assim: saia da depressão porque você fez faculdade antes da inteligência artificial. Eu saí imediatamente, porque realmente eu acho que eu sei perguntar e acho que é muito fundamental saber perguntar, porque que horas eu uso o MDVR, que horas eu uso a D+, que horas eu uso outras câmeras de mercado, que horas eu uso um Vloc. A gente só sabe dizer isso, a gente aqui sabe, porque a gente começou com o mais complicado, né? A gente só sabe dizer isso quando a gente entende o que o cliente pede. Porque eu tenho essa mesma dúvida. Que horas que é Vloc, que horas que é Ruptela, que horas que é a G600 me atende, que horas que eu vou para uma D+. Eu, por exemplo, minha cabeça não vai para a D+ nesse momento, mas eu sei lá, talvez pelos 4 canais a mais, mas ela tem CAN, ela tem Wi-Fi, tem Bluetooth, e a G600 também tem. Que horas que eu vou? É a necessidade do cliente que te diz isso, do cliente final que te diz o que ele precisa enquanto caixa preta, enquanto tecnologia que está embarcada lá. Ou a gente tem que levantar essa necessidade para ele, dizendo: se você fizer isso, você consegue isso. Não vejo outra maneira. Cada vez mais saber perguntar e saber entender do negócio do cliente. Não é instalar um produto lat long, não é. Legal. E o interessante também e pegando esse gancho, né? Principalmente quando a gente está falando de MDVR, Dash, né? Estudar o que o cliente precisa é fundamental para escolher o melhor produto, né? Então, eu digo isso porque, por exemplo, o MDVR dá para usar num veículo leve? Dá para usar num veículo leve. É Mas mais precisa. adequado? Tem Pois que, é. sim, atender caso a caso. Alguns casos vão ser, alguns casos você não vai fazer total sentido. Então, aí às vezes o produto não funciona de forma adequada, e aí você fala assim, mas o produto é ruim. Não, não é. O produto adequado seria, por exemplo, uma dashcam, não um MDVR. Então, entender o que de fato o cliente necessita é fundamental para escolher o melhor produto, tá? E aqui, pessoal, agora a Z5, tá? A Z5 é um produto que chama muita atenção, tá? Pela tecnologia que ele traz, né? Eu até falei assim, o que eu gosto da apresentação é que a gente consegue ver, né? Então falar às vezes não convence, mas quando a pessoa vê ali é mais fácil de entender o produto, tá? A Z5, ela é um equipamento que a gente fala que é standalone, ou seja, ela funciona sozinha, ela não depende de dashcam, ela não depende de MDVR, depende de nada disso para funcionar, ela funciona sozinha, tá? E o que é legal nela? Ela faz o monitoramento do nível de carga de um baú. Né? Então, como você pode ver na imagem, né, o pessoal está montando ali a carga, e ela está fazendo esse monitoramento. Ela consegue fazer isso para diversos tipos de mercadorias, né? Tanto aquelas mais padronizadas, né, que nem caixas, como essas que não são padronizadas, que é esses pacotes, esses plásticos. Então, ela consegue fazer esse monitoramento para que você possa saber ali, principalmente nas operações de transporte de carga, a efetividade a efetividade do seu veículo, né, em operação, né? Ele tá trabalhando com 10% da capacidade, com 50% da capacidade, com 90% da capacidade. Ele é integrado também a um sensor de porta, né, que você consegue saber e fazer ali através de cercas, criar eventos para que a porta não seja aberta em determinadas regiões. Então, assim, é um produto que E a gente está se for trazendo você é também. avisado, né? Ele é pura inteligência artificial. Isso É. é IA embarcada em equipamento, que te dá essa informação e te diz aonde você tirou, o que você tirou, e se teu carro estava 100% cheio e agora ele está 80, agora ele está 70, e o quanto ele está, e aonde você descarregou. Ele é bem interessante esse produto, eu gosto bastante dele. E essas imagens que tá aparecendo aí, pessoal, de diferentes tipos de mercadorias, ela tá com o baú fechado, tá? Então, assim, ela tem uma tecnologia que agora me fugiu o nome, né? O pessoal aqui, enfim, sabe qual que ela consegue ver de forma como se você tivesse uma luminosidade, né? Para você ver a carga de forma
colorida, enfim, de forma clara, mesmo estando com o baú totalmente fechado, tá? Então, isso aí é uma tecnologia que a gente está trazendo aí para o mercado também, tá? Bora Alguma para dúvida, outra. pessoal? Tem uma pergunta aqui, Adonis. Isso é uma câmera ou é uma dash? Isso é uma câmera com inteligência que você pode ligar em qualquer equipamento ou ele é um produto. Você falou que é um produto Eu, standalone, né? eu não gosto de chamar ele de câmera especificamente, porque ele é uma câmera, como se fosse um rastreador integrado a uma câmera. É um Que produto show que ele único, é. entendeu? Ele não é uma câmera Ele é apenas, uma né? Então câmera com GPS. é tudo embutido. Ele é um equipamento único. Então por isso que ele fala que ele funciona sozinho. Então ele precisa da conectividade dele, ele vai ter o GPS dele. Então ele vai funcionar de forma sozinha, né? Então, Ok. tá. Pode seguir. Legal. Aí aqui, pessoal, deixa eu ver aqui o slide. É o Sentinela. Aqui é o Sentinela, tá? Esse equipamento É também, outro produto. novidade. Ah, por que Sentinela, né? Porque ele é o vigia do veículo, né? Ele já aí, diferentemente da Z5, que é instalado na parte interna do baú, o Sentinela é instalado na parte externa do baú. Então, esse produto também, standalone, também funciona sozinho. Ele vai fazer o monitoramento ali da área próxima ao veículo. Qual que é a dor que ele foi usado inicialmente na Índia, tá? Eu lembro de um projeto grande que a Streamix nos contou, para roubo de combustível, tá? Através de tecnologia e inteligência. Eu sei que hoje existem formas de você criar programações na CAN, existem formas de você, enfim, entre outras formas de fazer, mas a ideia é você usar a inteligência artificial para identificar ali, por exemplo, a proximidade de alguém, seja por roubo, seja por qualquer outro motivo, é, mas especialmente por roubo, tá? De combustível. Tem coisa Então, que é nova até para mim, porque eu te perguntar, mas de qualquer maneira o Sentinela tem um chip. sim, ele vai funcionar E sozinho. de qualquer maneira ele funciona através de uma plataforma de software. Também, ele Ele precisa da passa pela plataforma para. plataforma, ele não é que ele funciona sozinho, vai lá no aplicativo e ele se virou sozinho, não é isso. Ele Não, depende não, da não. plataforma de software sempre. Todos os equipamentos estão integrados ao software, né? Então, assim, porque senão também não faz muito sentido, né? Não adianta eu ter essa informação, por exemplo, de um roubo de combustível Não consegui e fazer nada. não conseguir fazer nada. Então, essa informação tem que ir para o gestor de frotas, tem para quem está lidando com essa tecnologia, para que possa tomar algum tipo de ação, né? Tá? Tem coisa que vocês estão. Você pediu o que a gente tem de novidade. Tem muita novidade. Eu não sei se eu fiquei velho e não estou conseguindo acompanhar, ou se são coisas novas mesmo. Eu acho que algumas delas vão pegar muito no mercado, outras não. Claro que o que mais me chama atenção é o que a Patrícia perguntou, a contagem de passageiro, porque eu fico pensando que eu consigo descobrir que horas que ela pegou o ônibus, em que ponto, e se todo dia ela repete a mesma coisa, em que ponto ela desce. Isso é uma coisa que me chama muita atenção. Mas aí parte para Z5 eu acho maravilhosa, porque eu vejo na porta lá do escritório aqueles carros do Mercado Livre descendo com aquele monte de sacola, bota tudo no chão, devolve tudo para dentro do carro. Eu fico pensando, como que quem está administrando isso? Né? Que entrega porque é isso que eles fazem, para pegar o que está lá no meio. E aí agora o Sentinela para o roubo de combustível, que também acho bem legal. E aí vem esses sensores. Gente, eu me sinto no Big Brother. Mas bora. E aí, os sensores que não é tão novidade assim, mas eu pedi para a gente trazer aqui para live, porque é importante a gente sempre reforçar, tá? Então, o sensor ele não é novidade, mas acho que a novidade é o que você pode fazer com eles. Né? Então, quero dar um exemplo, por exemplo, ali com a S100. A S100 é um sensor de localização. Nós estamos trabalhando com alguns projetos de empilhadeira, ou seja, de ambientes indoor, onde o GPS não funciona, não avisada, tem algum tipo de problema. Então, a gente, através da S100, a gente consegue mapear ali onde, por exemplo, a empilhadeira está, né, através da tecnologia do Bluetooth. Então, são todos sensores Bluetooth. Então, Tem por algum exemplo, gateway, Adonis? não, sim, pode ser usado com gateways, mas especificamente você pode usar com o Smart 5, você pode usar com o Velho 8, Vircon 7. Então, vou dar um outro exemplo, né? Tem um cliente nosso usando
VL8 com AS100 para implementos agrícolas, né? Fazer a gestão de implementos agrícolas. Então, conforme o veículo vai passando ali, ele tem alguns implementos que ele tem um sensorzinho desse, ele vai identificando onde que está posicionado esses implementos. É uma Então, tag de identificação, né? mas ela sempre funciona vamos pensar assim, o gateway, né? Que no caso é o VL8, o Vircon 7 ou qualquer outro produto. Tá? Ela não funciona sozinha, não. Tá? Ok. E aí também... Complementar operações, né? Exatamente. É por isso que eu falo, é possível fazer N coisas com isso. Então, a gente... Cada projeto é projeto, então a gente... Às vezes o cliente não sabe como que vai resolver aquela situação, aquele desafio, e aí traz para a gente, por isso a gente, com um portfólio maior, assim, a gente consegue, às vezes, pensar em uma solução em conjunto para resolver esse desafio, tá? E na Inclusive, a gente parceria com vocês, a gente continua usando os campos livres. Eu adoro quando falam para mim que tem campo livre na plataforma da Assistensat, porque eu falo assim, isso aqui já está programado, isso aqui já está, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Tem campo livre para a gente colocar coisinha? Tem, eu falo, é lá. E aí, interessante, por exemplo, a gente está com uma aplicação para usar empilhadeira com a pressão de empilhadeira Smart 5 com a S100. Tá? Então, os dois juntos para justamente fazer essa localização. Então, é o que a gente está trazendo aí para o mercado. A S200, que é um sensor que todo mundo conhece, de temperatura, tá? Também nós temos isso no portfólio. E a S500, que acho que é o mais diferente desses aí, que é o para fazer a identificação do motorista. Então, ele é um cartão de identificação de motorista Bluetooth. Então, eu não preciso ali, eu consigo eliminar o leitor de identificação. Então, através apenas do cartãozinho, ele tem um formatinho de cartão, você consegue fazer a identificação do motorista. E também tem ali a possibilidade de ter é um botão, né? Então, ele tem 3 níveis ali de alertas que ele pode gerar. Obviamente, é configurável ali de aplicação para aplicação. Beleza? Beleza, pode seguir. E aqui a novidade da linha Virlock, que é o VL15, tá? Um produto aí que a gente... enfim, a gente acaba comentando com os clientes e aí começa a aparecer projeto, a gente está ainda finalizando o desenvolvimento dele. Então, a partir aí também acho que da segunda quinzena de agosto, a gente vai ampliar os testes com os clientes, né? Então, o que é o VL15? Né? Por que o VL15 a gente desenvolveu o VL15? O VL15 ele nada mais é que uma evolução ali do VL8, né? Então, o VL8, para quem não conhece, ele é um produto que tem ali suas 5 entradas, 2 saídas, Wi-Fi, Bluetooth. Nós temos a versão com LoRa. Então, nós colocamos tudo que tem de melhor no VL8 e fizemos algumas otimizações nesse produto. Principalmente, por exemplo, a porta serial, né? Hoje o VL8 ele só tem a TTL. Então, com esse produto, você vai ter RS232, TTL 485. Ampliamos também o número de entradas e saídas. Colocamos antena externa, principalmente para o LoRa, né? Então, hoje, dentro do portfólio da Acros, né, nós temos o Vcone, que se comunica até 10 quilômetros, né? A gente tem casos que até 20, mas eu falo 10 ali, que é mais garantido. E o VL8, que tem também o LoRa, ele consegue falar em 400 metros. Então, o VL15 ele vem para ser um intermediário, né, que vai poder falar de 1,5 km a 2 km, principalmente ali nas operações onde a gente não tem conectividade. Tá? Então, é um equipamento mais robusto que a gente está trazendo. Ele tem essa interface ainda programável, ou seja, você vai poder customizar de acordo com a sua solução. Então... XVM também? Desculpa? XVM? Sim, exatamente, o XVM. Não pode falar da novidade também, que vai deixar de ser XVM? Ué, pode. O que nós estamos desenvolvendo também é uma ferramenta para facilitar a configuração desse equipamento, tá? Então, em breve também a gente vai ter uma ferramenta que vai facilitar essa interface de programação e vai colocar essa camada aí mais a nível de usuário para poder programar. Mas mais do que isso, falando.
está trazendo para trazer em Linux, que sem dúvida já era uma briga que a gente tinha há um tempão. A gente sabe da dificuldade de programar uma linguagem que ninguém conhece, não porque a linguagem seja difícil, mas porque depois não consegue contratar pessoas que saibam programar nisso. E as pessoas, as empresas tentam no over, e a gente É, sabe disso, então, como forma de facilitar, a gente está entregando os equipamentos já programados para o cliente. É só saber qual é o projeto e do que tá se falando e ter efetivamente esse projeto, porque não dá, a gente não é ONG para ficar ali programando o tempo inteiro, mas vai trazer essa programação em Linux, que é mais fácil. Ainda mais num tempo que hoje em dia ninguém quer mais programar nada, né? Aí, quando vier em Linux, programa em C, né? Não Cria sei. um script O em Adonis é C. que sabe. eu também já não sei como que é a programação Linux, mas não é no Veloc 15, tá, Andrei? É em um outro Uhum. produto que nós vamos lançar, tá? Só para fazer essa distinção. Mas, assim, o que Ótimo. que é o interessante do Linux, né? O Linux tem muitas bibliotecas, só para, enfim, não quero confundir os termos aqui, pessoal, mas muitas bibliotecas prontas. Eu não estou falando de bibliotecas CANs, estou falando de bibliotecas de aplicações, né? Então, a partir do momento que nós estamos trazendo um produto Linux, você já tem bibliotecas ali, por exemplo, de reconhecimento facial, de leitura de placa, entre outras coisas que você consegue agregar à sua aplicação. Então, você consegue deixar o seu produto de acordo com aquilo que você precisa, né? Então, vai dar, acho que, muita possibilidade aí para os clientes programarem, né? Ter uma aplicação deles específicas. Então, é um produto aí que a gente está para lançar aí até, acho que em novembro, mais ou menos, um pouquinho antes, a gente já ter esse produto aí. Legal. Tá? O Veloc 5, o 15 já tem data para lançamento? Ah, 15 de agosto, a gente vai ampliar os Beleza. testes, tá? E aí, Adorei uma que das. ficou Legal. registrado isso, hein? O que não pode perguntar é por que do 8 virou 15 e por que que o 15 não é evolução do 12. Isso não pode Ah, isso aí, perguntar, porque a gente não não, isso sabe. aí não. Aí outra Não, live para explicar. é outra Ah, live para explicar. Não, mas a gente não sabe. quando a gente descobrir, a gente faz uma live para explicar A o que gente faz até. uma live. Esse equipamento tem, como o VL8, ele tem também o leitor de RFID, tem áudio, como é que tá essa questão? Ah, legal. Áudio, sim. O leitor de RFID, não. Tá? Então ele não tem integrado a ele, justamente porque ele é um rastreador, ele vai ficar interno no veículo. Mas você pode colocar um leitor de RFID externo, tá? Na TTL ou na Não 232. é exatamente. Tá? O que, Beleza. na verdade, na prática, colocar o leitor dentro do Veloc 8 foi uma coisa que a gente achou genial. E aí depois eu fui perguntar quem usa. E as pessoas não usam, porque as pessoas gostam de esconder o rastreador. E aí, Exatamente. então, não tem essa funcionalidade, nem no áudio e nem na leitura. Eu tenho um cliente que usa numa empresa de luz, porque são carros leves, e aí ele está ali à mostra, e tudo bem, não tem problema que não esteja. Mas muitas vezes a gente agrega coisas que a engenharia acha que é bacana, e na prática depois não é bacana, né? Então, acho que é importante também corrigir isso. Aí você quer Exato. esconder, Só, perde a funcionalidade. Aí você vai, esconde, para que que eu estou pagando por isso? Então, É, mas é importante salientar também que o Velho 8 ele tem algumas versões, né? Então nós temos a versão Eco, que já não tem o RFID e não tem o LoRa. Então eu consigo um equipamento mais barato, né, para o cliente, que ele não vai usar essas duas aplicações aí. E aí quando ele quer algo mais avançado, aí ele vai passar para o 15. Então essa é a ideia que a gente vai trabalhar. Muito provável a gente não tenha mais a versão full dele, né? E passa até o Eco e depois o VL15. Tá? é muito Inclusive o difícil. VL15 ele já vai sair com as bibliotecas também já em firmware, tá? Sim. Então é uma outra. É muito difícil para um fabricante de Lego, né, que eu acho que é a nossa cultura de 30 anos, e aí você faz o que você quiser com Lego. Depende de você e da tua capacidade criativa. É muito difícil para nós quando acontece isso. A gente tem uma brincadeira interna que antes éramos 7 funcionários, agora quase 100, que na virada de ano, quando faz a festa, tem que beber e contar o nome dos Velocs e os tipos dos Velocs, porque ninguém consegue. Então, quando ele fala do eco, do full, do não sei o quê, até eu me confundo. Porque tudo é possível. De novo, eu falo assim, parece aquele monte de pecinha de Lego onde tudo é possível. O que nós estamos fazendo agora é
efetivamente simplificando. E, por outro lado, o mercado vem mais evoluído, mostrando claramente o que ele quer. Então, eu acho que esse papo da confiança e de trocar com o teu fabricante é confiar de que eu não estou te vendendo uma Mercedes para você dar para tua avó ir no supermercado, porque não precisa. Não precisa disso. Então, é um pouco nessa tocada. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o vídeo chegou, mas também não tenho dúvida de que é necessário os dados que os equipamentos podem dar. E também não temos dúvida de que ninguém mais quer programar, então vamos facilitar essa programação, porque XVM não é uma linguagem. Ter uma linguagem proprietária sem um configurador próprio é um tiro no pé. Então, vamos corrigir isso, e esse é o novo rumo da Across, além dos novos produtos novos que a gente está trazendo. Ótimo. Pode seguir, Anodes. E aí tem o Gateway CAN, tá? Que não é uma novidade também, mas acho que é legal falar, né, desse produto. O Gateway CAN, ele não é um rastreador, tá, pessoal? Ele é um periférico, ou seja, ele vai funcionar com rastreador, ele vai funcionar com câmeras, né, com dashcams, para justamente levar as informações CAN para aquele equipamento que não tem a CAN. Né? Então ele funciona ali como um periférico, tendo ali uma porta CAN, tendo já os protocolos proprietários, a BD2, J1939, e também algumas bibliotecas já mapeadas, tá? O legal desse produto é que ele tem duas seriais, então ao você integrar ele, por exemplo, via porta, vamos dizer assim, que você tenha uma câmera com, sei lá, um identificador de motorista, né, integrado pela serial. Então você consegue integrar o VLOC e também usar o identificador de motorista, né, bypassando ali pelo gateway, para não perder essa informação, essa outra integração que você já tinha, né? Então, ele é um equipamento bem versátil, né? Então, estamos trabalhando aí para mudar com todos os equipamentos de mercado, tá, pessoal? Tô conversando aí com o pessoal da Entrac para a gente trazer com o VL300, com os equipamentos da Jimmy também. Então, Com as assim, a ideia é a câmeras, gente né? É um as equipamento para câmera câmeras, com não só para biblioteca. câmeras, né? Para todos os equipamentos, né? Então, enfim, essa é a ideia desse produto. Eu estou vendo ali que ele tem um conector para OBD, né? Existe algum Exato. adaptador para ligar direto numa cama? Tem, na verdade, ele nasceu assim, mas o próprio hoje, o cabo dele, você consegue ligar diretamente no barramento CAN, tranquilamente, tá? Isso é uma facilidade na instalação OBD, mas nem sempre o cliente usa, né? Então, aí ele pode ligar diretamente pela CAN, pelos próprios fios, né? O fio ali também desce um fio da CAN. Esse equipamento já está integrado lá conosco, inclusive. E como é que funciona a questão das bibliotecas dele? Hoje a gente tem ele vai funcionar nos protocolos padrões, e para os que não é padrão, nós temos também uma lista de bibliotecas que encontra lá no nosso site, né? Onde o cliente ele pode embarcar. Então ele vai ter um configurador. No configurador ele vai escolher o veículo que ele vai usar, vai embarcar ali no gateway e vai passar a usar ali com o rastreador ou com a câmera que ele use, tá? Então quem quiser consultar já está disponível no nosso site também essa lista de bibliotecas. E ele se integra tanto via serial quanto BLE. Exatamente, ou Bluetooth. Beleza. Tá? As duas formas. Obviamente vai depender mais aí depende muito mais do rastreador ou da câmera do que do nosso equipamento, porque é transparente. Tá? Beleza. Legal. E aí o próprio Verloc 8, tá? Só, assim, não é uma novidade, mas só falar um pouquinho dos recursos, né? Que a gente vem trabalhando ali as DTCs, o BLE, tá? Os recursos de Wi-Fi nesse produto. Então, O 15 tem Wi-Fi? Desculpa voltar num tema anterior aí. O 15 tem Wi-Fi para transmitir. Wi-Fi e Bluetooth, tá? Inclusive, nós vamos também, estamos fazendo várias melhorias em relação ao produto, e uma delas é também colocar as bibliotecas em firmware, tá? Dentro do VL8. Então, para facilitar, ter o balde rate, da rede CAN, ler o veículo, já selecionar a biblioteca, fazer isso de uma forma um pouco mais fácil, mais prática. Então, é uma novidade nesse produto. A questão do BLE também, né? Nós temos muita aplicação aí já de clientes usando, já dei um exemplo, né, de usando o VL8 com S100 para fazer mapeamento de implemento agrícola.
os DTCs também. Então, isso é uma funcionalidade que a gente já tem há bastante, mais ou menos, acho que mais de 2 anos, né, nos equipamentos, mas eu sempre venho reforçando isso, porque para que os clientes possam explorar, principalmente essa questão dos os DTCs, para quem não sabe, é os códigos de falha, né, do veículo. Então, é uma informação que, trabalhando junto com a telemetria, você consegue gerar vários insights ali para o seu cliente. Então, acho que é isso, né? Só essas atualizações aí que a gente tem em relação ao VL8. É o equipamento número 1 do projeto especial. Aqui, né? Exatamente. É o número Exatamente. 1, E ele não É, vai deixar de existir para vir o 15. A ideia é trabalhar o 8 e o 15. Exatamente isso. O 15 porque, vamos lá, se a gente está falando de um projeto especial, aí tem duas vertentes. Não é porque ele é especial, tá, que ele precisa de uma solução extremamente cara, né? Vamos pensar assim. Então, o VL8 ele vem para ser o equipamento que dá flexibilidade no seu projeto com maior custo-benefício. Tá? Esse é o grande segredo aí do VL8. É importante também, Andrei, até comentei com você no começo da live, né? Nós estamos fazendo uma atualização bastante extensa da programação, ou seja, nós vamos deixar uma programação mais ampla para esse produto, né? Para que a gente possa integrar aí com assistência. Tem também a questão dos campos livres que a Lucimar falou, você tem essa flexibilidade, ou seja, vamos deixar uma parte programada sem perder o programável. Então, a ideia é que a gente possa ter esse principal bem feito, e aí, de acordo com as aplicações que vão aparecer, onde a gente vai ter campos livres, eventos, né, customizados, a gente possa atender vários tipos de operação. Então, esse, de fato, é o equipamento para projetos especiais, assim, que a gente... quando o cliente vem para ele, geralmente já passou por muita coisa aí no mercado, não conseguiu atender, aí vai lá com o Overlock para poder resolver. É isso aí. Legal. Eu Show. daqui fico pensando que eu sou muito favorável que a gente tenha sempre saídas iguais, de pontos iguais, que as pessoas tenham as mesmas capacidades e as empresas tenham as mesmas capacidades e depois se diferenciem pelos talentos, né? E aí, quando eu começo a falar de um monte de produto, eu fico pensando que o cara fica do outro lado, imaginando, mas qual é o produto adequado? Eu ainda sonho com uma live de todas as possibilidades de aplicações, para que a gente tenha ideias do que oferecer para o cliente final. Só que eu fico muito amarrada do lado de cá, porque todos os clientes que têm plataforma própria ou que têm o cliente dele não permite que a gente conte o case. Eu tenho muita vontade de contar o case e dizer, olha, mas você poderia oferecer isso para lá, isso para cá, e aí fica todo mundo. Eu fico numa imensa saia justa. Eu tenho cliente que não me conta quem é o cliente e o que vai fazer, porque acha que eu posso contar para o outro, porque a gente atende vários integradores, né? E é isso que eu acho que não democratiza a informação. A gente tem que democratizar a informação para que todos saibam o que oferecer e que produto pode suprir. Muitas vezes pode ser o nosso, pode ser outro. Gente, eu tenho um fabricante que eu brinco o tempo inteiro com ela, que eu falo, vou te cobrar comissão, porque toda vez a gente indica produto para vocês, que são os produtos mais fáceis. Então, nessa história, eu acho que é muito importante saber o que o cliente precisa, qual é a dor do cliente. Quando você identifica a dor do cliente, você sabe o que você tem que levar para ele. O cara já tem câmera, ou o cara tem um rastreador lá a baixo custo, mas ele quer a leitura CAM, ele precisa. Se ele precisa, vai no Gateway CAM. Ele precisa de alguma coisa que é muito diferencial para a frota dele, tá bom, nós estamos falando de VL8. Mais diferencial ainda, o Adonis foi visitar um agora no interior, que era um carro que caminha muito lentamente, que não estava conseguindo uma posição de GPS tão própria, porque e tão aproximada, com uma acurácia tão correta, porque exatamente caminha muito lentamente, é uma característica daquela operação. E que não é característica de outra operação, não é característica do ônibus, não é do caminhão, não é do transporte rodoviário, que ao contrário, a gente está controlando a velocidade. Lá não, uma velocidade de, sei lá, 3, 4 quilômetros, e que você tinha que ter o GPS naquela posição, mandando informações de rede CAM. Por isso que é muito importante conhecer a aplicação do cliente, gente. Não tem jeito, não tem outra forma. Ou você se torna especialista numa determinada coisa e só atende aquilo. Aí tá bom. Ô, Lucimar,
E Adonis, vocês têm uma pergunta aqui, talvez vocês não, você comentou que não pode contar casos específicos, né, soluções específicas de cliente, mas você pode comentar um pouco da realidade do mercado hoje, né? O que que vocês têm visto em termos de movimento, de soluções de mercado, oportunidades de negócio, avanço de tecnologia? Eu vejo que vocês estão com várias opções de equipamentos com tecnologias avançadas. É, e queria que você falasse um pouco aí da sua visão de mercado, do mercado atual, mercado futuro, se você quiser compartilhar um pouco. Acho que seria interessante para. Porque a gente visita muitos clientes, né? A gente fala com muitos clientes, a gente vê as demandas, vê os projetos, e talvez isso seja importante compartilhar com quem está assistindo a live para entender a realidade do mercado, entender o que está sendo, o que está sendo colocado em prática, né? Uma visão talvez de um futuro de curto prazo. Deixa aí minha Legal, Léo. pergunta. Na verdade, casou bem com o slide aqui, né? Que é a aplicação em todos os setores, né? Durante a live, eu fui falando de algumas aplicações em específicos, né? Principalmente ali, por exemplo, algo que eu tenho visto bastante, né? É a questão ali de empilhadeiras, tá? De ter uma solução específica ali para empilhadeiras. Acho que é um mercado que precisa ser explorado. Porque o que eu tenho percebido, né? Acho que tecnologia, isso não é do nosso, não é específico do nosso segmento, isso aí vale para tudo. Tecnologia se torna commodity muito rápido, né? Então a IA que veio com o chat GPT era super novidade. Hoje já tem concorrentes fazendo o mesmo, fazendo melhor, fazendo diferente. Então, assim, o que o chat GPT tinha ali de vantagem competitiva no começo já não vale mais, né? Então agora precisa de outras vantagens competitivas. E quando a gente olha a nível de negócio, né? E aí já falando, de dono para dono, né? O que nós temos que olhar é como que a gente se mantém inovando, levando tecnologias novas para os nossos clientes, né? Então, uma solução, claro que a gente vai ter a nossa solução padrão, né? A nossa solução que é o core, mas nós temos que pensar em como que a gente pode agregar valor, né? Como que a gente pode pensar diferente. Então, o mercado de vídeo, eu não digo que ainda é commodity, tá? Não acho que ainda mas ele está caminhando para. Então, cada vez mais as soluções vão ficar cada vez mais padronizadas. E é como que você diferencia. Quando nós olhamos dessa forma, integrar, por exemplo, entregar telemetria já é um diferencial. Entregar possibilidades, por exemplo, com uma Z5 para monitoramento de baú, para roubo de combustível, já é um diferencial. É algo que você consegue agregar ao seu portfólio, né? Então, é isso que eu tenho visto muito em relação aos clientes, que muitos querem inovar, querem fazer coisas diferentes, mas às vezes esbarra ali na tecnologia, esbarra no timing, e às vezes também não entende o que de fato o cliente dele quer. Então, eu acho que as oportunidades vão gerando daí, né? Então, mercado de empilhadeiras, como que eu falei, o mercado do agro. E por que esses segmentos eles passam a ser diferenciais? Porque ainda não tem ninguém fazendo de forma padronizada. Então, ainda você vai, vamos assim, nadar num oceano azul, até depois começar as soluções mais padrões, e aí depois vamos ter que mudar ali a sua forma de atuação. Por isso, Léo, acho que vale muito a pena quando o cliente fizer uma análise daquilo que o cliente final precisa, saber o produto adequado, né? Então, assim, quando a gente fala do VL8 como um projeto especial, não é para atender apenas aquela demanda em específico, mas é quando você olha e fala assim, olha, o cliente hoje não necessita disso, mas um dia ele pode necessitar, por exemplo, de um sabe, identificador de motorista. Tá, o equipamento que eu tenho hoje, ele vai possibilitar isso no futuro ou eu vou ter que trocar o equipamento? Então, olhar com essa forma, pensar à frente do cliente é o que vai te fazer, de fato, sair na frente e gerar os diferenciais, tá? Então, eu tenho visto isso a nível de tecnologia,
E agora, a nível de negócio, tá? O que eu tenho percebido? Quando a gente entrega para o cliente a solução, seja, por exemplo, para consumo de combustível, você gera muito valor no curto prazo. Então, o primeiro ano, o cliente ama a sua solução. Por quê? Porque ele vê retorno logo no começo, né? Então, ele consegue economia de combustível. E depois? Como que É, você cuida desse cliente? ainda mais o combustível do preço que está, né? Dessa guerra toda aí, né? Então, É, é, realmente uma prioridade das empresas é economizar combustível, evitar desperdício, evitar roubo, com certeza. Eu exatamente. acho, E Léo, aí você vê. desculpa, Adonis. Pode falar. Não, não, segue tua linha, desculpa. Só para fechar, e aí eu falei um pouco de tecnologia, mas agora falando um pouquinho de negócio, né? Você implanta uma solução. Então, assim, o que o cliente ele não pode menosprezar é a continuidade do atendimento para aquele cliente, né? Que seja a nível de suporte, a nível comercial, entender se aquela solução que você implementou ainda vale, ainda gera valor, porque quando você faz esse contato que eu acho que aí é onde que os integradores vão se diferenciar, justamente nessa proximidade com o cliente, que vai além da tecnologia, porque a tecnologia ele vai ter ali, beleza? Mas o atendimento vai ser o fundamental, vai ser o diferencial. Então, quero trazer essas duas provocações aí para quem está assistindo a live ou quem vai assistir a live para poder pensar. Eu penso o seguinte, eu acho que é mais ou menos como a história da IA, né? As pessoas dizem assim, mas a IA vai substituir o humano? Não, mas a IA mudou a forma com que o humano trabalha. Agora, se o humano não sabe perguntar e não sabe questionar, a IA não funciona para nada, porque necessariamente você tem que saber o que você espera e saber a forma de perguntar e de organizar a tua ideia quando você pergunta alguma coisa, independente de qual ferramenta você esteja utilizando. Eu brinco que eu acho que dá muito certo comigo, porque eu sei perguntar. Eu vejo desenvolvimentos que estão sendo feitos na empresa hoje, até não necessariamente nos rastreadores, mas que estão sendo feitos na empresa, que as pessoas que estão conseguindo fazer, porque sabem perguntar, sabem onde querem chegar e tem uma lógica, um passo, né? Passo um, passo dois, passo três, para poder chegar lá. Sem isso, você não chega. Isso é humano. Isso efetivamente é humano de você saber como questionar. Hoje eu sinto isso em relação ao cliente final. Se, por um lado, no tempo que eu visitava as empresas, eu me lembro que tinha sempre um catálogo na recepção da empresa dizendo especializada em quê? Se por um lado tem aquilo, por outro lado, nós estamos num país muito grande que, ao mesmo tempo que o cara pede para você monitorar o carro do marido, porque quer saber onde o marido está, porque ainda existe isso, eu vejo ali no grupo da academia isso rolando, ainda quer saber onde o marido está. Por outro lado, tem aquele que quer pelo roubo do combustível, tem aquele que quer porque tem operações de telemetria avançada, que aí vamos para esse termo avançado de novo, que a gente brinca e fala o que é o avançado ou não, mas tem operações que precisam. Eu acho que o integrador precisa se preparar e manter esse relacional com o cliente. O que eu mais escuto de pergunta hoje em dia, a tag substitui o rastreador? Não, né, gente? É óbvio que não. A tag faz telemetria? Não, ela não faz telemetria, ela não atua sobre o carro. Mas ela te dá a localização? Dá. Ela é uma lat long que te dá a localização. Funciona para algumas aplicações? Muito bem. E não funciona para outras. Então a gente tem que saber com quem que a gente está lidando, quem é essa frota que nós estamos indo lá vender, saindo fora completamente do varejo, mas quem é essa frota que nós estamos indo lá vender e o que que essa frota espera, que expectativa essa frota tem em relação ao resultado e saber que é muito dinâmico. Essa história do combustível do Adonis falando é igual casamento, né? No primeiro ano é tudo uma maravilha, você economizou combustível, e depois o que que você trouxe de diferente, e depois o que você trouxe de diferente, e depois o que você trouxe de diferente, e essas dores vão mudando lá dentro, e a gente tem que identificar isso estando no cliente. Não consigo ver que seja uma venda que não passe pelo relacional. E quando eu falo de relacional, eu continuo dizendo que é uma venda de conversa. O que está doendo aí? Não adianta você chegar na frente do médico e falar, eu estou doente, tá? E você está doente em quê? No mínimo, você tem que identificar aonde, né? Aonde o que dói, que sintomas você tem. Idem quando você vê uma frota. Sinto muito o mercado
passando por isso, muita troca de integrador, e quando troca o integrador, que sai de um e vai para o outro, mesmo esses grandes que a gente está atendendo, é porque o cara perdeu o vínculo com o cliente lá dentro, e aí não sabe mais o que está acontecendo. E, Ou também vejo que acontece quando o, a empresa de rastreamento não se antecipa às necessidades do cliente. Ele está lá com rastreamento, sempre funcionou, Isso né? aí. Tá recebendo todo mês. Ele não vai lá conversar com o cliente, que é um cliente grande dele, tem uma frota, e oferece novas tecnologias, né? Então, aquele cliente está lá com o rastreamento até que bate um concorrente ou o Aham. cliente dele vê uma propaganda na internet que tem E que possibilidade leva o que ele quer. tem possibilidade de vídeo monitoramento e ele gostou daquela propaganda, gostou daquela visita que teve de um concorrente e vai fechar um vídeo monitoramento e o cliente que está lá com o rastreamento básico, né, quem está oferecendo o rastreamento básico fica para trás. E outra coisa, também vejo clientes visitando empresas médias e grandes oferecendo o mesmo que a empresa já tem. Então, eu vou Para quê, trocar o né? Aí quê? é preço, aí é preço. Aí é preço, né? Então, e também essas empresas elas já receberam visita de várias empresas, contato de várias empresas normalmente, né? E se você não chegar com algo diferente ou com uma abordagem diferente, ele nem vai te ouvir. É. Acho que não dá mais para não prestar atenção no que está acontecendo. Efetivamente, não dá. Você tem que entender o que está acontecendo com mobilidade. Isso é uma característica da Across de estar sempre muito à frente. A gente sempre traz coisas que a gente pensa assim, mas não é hora. As pessoas dizem não é hora porque é caro ou não é hora porque a cultura ainda não entendeu o que é hora. Eu não sei se necessariamente é caro. Eu trago de novo o exemplo do carro chinês. Eu resisto para caramba. Então, ainda não aderi ao chinês, ainda não aderi ao elétrico. Mas eu me sinto um pouco atrasada em relação a isso, porque tem um monte de gente nisso e super bem. Eu falo, eu estou ficando ultrapassada. Mas a minha cabeça que quer coisas modernas e que vê coisas muito mais apropriadas para a mobilidade, por isso que eu falo que a gente tem que fazer uma live de cases e de e, aplicações. então, e aí, Lucimar, você como integrador, o que você pensa? Você pode? Aí, vamos lá. Aí eu separo sempre a minha opinião pessoal da minha opinião de negócio. São coisas distintas. Eu posso não acreditar no carro elétrico, posso não gostar do carro elétrico, mas isso não pode impedir de eu ver esse movimento que está Exatamente. acontecendo. E quando eu vejo esse movimento, aí falando do nosso, aí eu tenho que me perguntar, beleza, hoje, como é que estão as frotas? Como que as transportadoras estão se atualizando, né? Seja as transportadoras que têm caminhões, seja frota de ônibus, seja veículo, como que elas estão se atualizando? Eu estou preparado para essa nova demanda? O meu concorrente está preparado para os veículos elétricos? Então, opa, eu tenho uma oportunidade aqui de criar uma solução específica de telemetria para veículos elétricos. E aí você começa a trabalhar nesse mercado. Uma hora vai estar todo mundo oferecendo isso, gente. Uma hora todo mundo vai oferecer isso. Mas, claro, o começo é difícil, porque o começo ainda ninguém sabe exatamente tudo que está acontecendo. Então, mas você vê a oportunidade. E é o que a gente faz. Né? É o que a gente faz. Então, quando nós estamos trazendo esses produtos, que a pessoa pode falar assim, nossa, mas para que serve isso? Não faz sentido isso. O que eu tenho falado para os clientes é cuidado para não perder o timing, tá? Uhum. Porque agora é novidade. Daqui um ano eu já não sei mais se é novidade. Então, é importante conhecer a tecnologia, é importante conhecer o cliente e ver onde que você vai encaixar tudo isso, né? Para você ter o rastreador padrão ali, o rastreamento básico, legal. Você já tem o que é o mais difícil, que é o cliente. Esse é o mais difícil. Você Esse é o conquistar o mais cliente. E o difícil. cliente já tem. Então, é agregar outras possibilidades, mostrar para o cliente, às vezes, olha, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho essa tecnologia que você acha que faz sentido para você, que a gente pode começar a trabalhar junto, fazer um teste, uma POC, uma implementação, ver se vai funcionar. E a partir daí você vai construindo isso também com o cliente. O que eu vejo muito, pessoal, é achar que você tem que ter uma solução já 100% pronta. Você não precisa disso. Quando nós, isso eu falo a nível de Across, né, nós pegamos alguns clientes que estão desenvolvendo. Então, assim, ele tem a demanda, ele sabe mais ou menos como que ele vai atender aquela demanda,
e ele traz isso para a gente começa a construir isso com ele, né? Começamos a construir. Vou falar de um case de um integrador que chegou para a gente com uma solução para uma construtora grande que tem. E assim, ele ficou desesperado, falou assim, olha, como que eu atendo isso aqui? Como que eu faço isso aqui? Eu falei assim, você tem mais ou menos o escopo? Então, ele desenhou o escopo, nós fomos lá, fizemos a programação com ele, ele é o Unreal Concept, montamos a tela com ele, testamos junto com o cliente, então, assim, validou muito rápido. Né? Então, assim, se ele fosse esperar ter a solução padrão, a solução perfeita, ele não teria atendido. Então, essa é a provocação também que eu quero trazer para quem está assistindo O essa de live. pensar Vamos junto, construir né? juntos, né? É construir juntos, é pensar junto, um pensa melhor que dois e levar essa solução para frente. E muita gente questiona e fala assim, mas vocês estão no mercado há tanto tempo, por quê? Por isso, por esse suporte, por esse trabalho de fazer junto, de não é uma empresa de marca. A gente não vende Coca-Cola, sabe? Que você não precisa explicar, você vai lá não fazendo propaganda, mas é isso. Nós não somos uma empresa de marca, nós somos uma empresa de fazer junto. E o cara cresce, ele se beneficia e ele se aprimora e se especializa naquilo que ele atende e ele vai continuar comprando hardware. Às vezes ele compra de outro. Sim, e sabe o que eu penso quando ele compra de outro? É porque a gente não conseguiu fazer melhor, porque se ele for para o outro, é porque não está bom. E aí vamos melhorar o que é que não está bom aqui. A concorrência tem que fazer com que a gente melhore. Esse é o objetivo. No System Sat Day, eu parabenizei os meninos que fizeram um trabalho de vocês, dizendo que vocês fizeram mais simples do que nós. Espera aí que a gente vai simplificar. Não tenho mais uma semana para simplificar, mas tem que entregar mais simples. É isso. Exatamente. E é isso, a assistência também tem essa preocupação de ajudar nos projetos, né, a construir algo que ainda não existe quando Eles for têm mesmo. necessário, né? Então, mas assim, o mercado como um todo está evoluindo na demanda, nas soluções mais avançadas, né, a busca de produtos com mais recursos. Então, o rastreamento básico para o tipo de frota, né, para rastreamento de frota, é, já não é um diferencial, né, não atende. Já não atende, precisa Tem melhorar. algo a mais, tem algo a mais, exatamente. Estamos aí para isso. A gente continua fazendo eventos aí para divulgar, pelo menos mensalmente, lives também. Um prazer fazer com vocês. Muito obrigada de novo, nós aí juntos. E eu, gente, mais 10 anos pensando ainda em soluções para mobilidade. Alzheimer eu não terei, vou continuar nessa pegada, pensando aquilo que é novo, mas agora com eles aí trabalhando para fazer isso. E agora, Adonis, fala da ferramenta de apoio, fundamental essa. Ah, os clientes sempre pediram para a gente, né? A gente sempre atuou muito fortemente com alguns clientes que tinham plataformas próprias e resolver isso sozinhos. E nesse novo posicionamento que a gente falei lá no comecinho, a ideia é democratizar a tecnologia, a gente também tem que criar soluções que facilitem ali o uso dos nossos equipamentos. Tá? Então a gente está muito focado nessa questão da experiência do cliente, da experiência de uso com os nossos equipamentos. E foi por isso que a gente lançou o Axis, tá? É uma ferramenta que ela começa, né? Eu quero deixar isso bem registrado, né? Ela começa com uma ferramenta de atualização de firmware e programação remoto, isso para os Verlocks, né? Para a linha Verlock. Mas hoje o cliente vai conseguir acessar ali a nossa wiki, né? A nossa base de dados de conteúdos. Estamos também trabalhando ali para subir a parte de vídeos, treinamentos, e também daqui a pouco a gente vai conseguir colocar outros equipamentos de mercado também para poder configurar dentro dessa ferramenta. Então, essa é a nossa ideia de ter uma ferramenta que não converse apenas com o Verlock, que converse com o mercado. Eu acho que tem muita coisa a ser desenvolvida, né? Eu acho que no futuro o Axis ele vai ser um ecossistema como um todo. Acredito muito nessa ferramenta, né? Eu preciso hoje engajar os clientes a usarem para o básico, mas nós queremos entregar muito mais. Então,
criação de cercas para colocar no VL8, a gente vai colocar, embarcar os áudios, criação de áudios, né? São ferramentas que a gente está desenvolvendo também. O AG600, a gente já está trabalhando para poder ter a configuração dele dentro do Access. Então, é nesse sentido que a gente está caminhando com essa ferramenta. Inclusive, deixo aqui em aberto para quem está assistindo essa live, ou mandando aqui do chat, ou depois em contato com o time comercial, né? Colocar o que vocês também veem como possibilidades, né? Porque a gente está nessa fase de absorver o que o mercado quer para poder construir as nossas ferramentas. O que eu não quero é ficar construindo coisa para ninguém usar. Então, esse feedback, né, dos clientes é extremamente importante. Então, nós estamos nessa linha de desenvolvimento do Access. Uma outra ferramenta também que acabou surgindo é a ferramenta de sniffer, né, de engenharia reversa, né, que nós já desenvolvemos aqui internamente, já temos clientes usando. Então, são coisas que a gente está aprimorando, né, cada vez mais, criando configuradores, né. Vamos fazer uma atualização. Não sei se o André sabe disso, mas vamos fazer uma atualização do configurador da System Sat também, deixar abrangendo todos os outros equipamentos do nosso portfólio, né? O VL8, o VL15, né? Assim que ser lançado. Então, para que facilite cada vez mais o uso dos clientes. A gente quer tirar essas fricções, tirar essas barreiras, e essa é a ferramenta que a gente vem trabalhando para isso. Então, pessoal que não teve a oportunidade de acessar, acesse a ferramenta, mesmo que for para conhecer, acessem, abre, veja como funciona. Nos passem os feedbacks de vocês, a gente agradece muito, né? A gente evolui mais rápido dessa forma. Então, dessa ferramenta é isso, tá? Beleza. Queria agradecer a todo mundo aí. A gente sabe do esforço que é estar aqui, esse horário, até quase 9 horas da noite. E Né? muito obrigado a vocês aí por estarem aqui conosco, atualizando a gente com essas novidades. Para a gente é sempre um prazer.